Bom, boa noite a todo mundo, né? Ah, Queria dizer que não precisa agradecer, imagina, eu sou da casa e sempre estou aqui para dar aula na equipe da Retina, sempre que precisar. E apesar de achar que a aula não é tão boa, né? Mas se vocês precisarem para outros assuntos, imagina, é só conversar que a gente foi com o maior prazer. E, bom, vamos continuar com a segunda parte da aula. Essa aula a gente sempre dava em duas partes, né? Mas mudou a metodologia, né, com relação ao ano passado, e aí a gente começou a fazer só a parte de atualização. Ela vai ser um pouquinho mais curta do que a do ano passado, mas também ela não vai, né, tratar desde o começo, como a gente fazia, para também não ficar uma aula impossível de ser vista, né? E, bom, quem tiver os R1s, eu acho que seria bom dar uma olhadinha na aula do ano passado que está no YouTube, eu acho. Se ficar meio boiando aqui. Acho que essa aqui é mais direcionada para os R3, Fellows, né? É isso daí. Então, vamos lá. Bom, só para começar, então, a gente tem que lembrar um pouco... Vamos começar falando da serosa, tá? Da coreopatia serosa central. E aqui a gente tem que lembrar rapidamente da história natural da serosa central. Então, como é que essa doença ela evolui? Olha, 55 a 90% dos casos se resolvem espontaneamente quando o paciente se apresenta com o primeiro sintoma, com o primeiro episódio de DNS. Se você não fizer nada, se você esperar, quase todos vão secar sem nenhuma intervenção. Só que de um terço a metade desses pacientes vão apresentar um episódio de recorrência no primeiro ano. Mais ou menos 15 a 25% vão cronificar a doença, ou seja, vão evoluir com múltiplos episódios de recorrência, alterações pigmentares difusas, né? E aquelas complicações que a gente já conversou na aula passada. Bom, então o que a gente vai falar agora, na verdade, seria do tratamento direcionado à serose central crônica. Apesar de haver alguns trabalhos avaliando intervenções com relação a essa forma aguda, para também não deixar a aula tão abrangente, eu vou falar só aqui das intervenções na forma crônica, tá legal? Vamos lembrar, então, falando do que a gente tem hoje de tratamento, né, começando com o PDT e o laser, o micropulse, a gente sempre tem que colocar em perspectiva, trazer em perspectiva o PLACE, né? Foi um estudo publicado em 2018, que avaliou, foi um ensaio clínico, né, multicêntrico, que envolveu quase 180 pacientes, que avaliou o desfecho de um grupo de randomizado de pacientes que fizeram tratamento com PDT e outros que fizeram tratamento com micropulse laser, né? E o que o PLACE ele teve de outcome principal foi que o PDT ele se demonstrou melhor do que o laser micropulse na resolução do fluido, na acuidade visual, nas primeiras semanas, primeiras 6 semanas, inclusive na microperimetria que foi feita nesses pacientes. Mas, apesar disso, né, com 7, 8 meses de avaliação, essa diferença entre os dois tratamentos não se demonstrou mais significante. Bom, aqui existem várias críticas para o PLACE, né? Uma delas talvez seja o protocolo de tratamento do micropulso. A gente sabe que o PLACE ele usou um laser de diodo de comprimento de onda de 610, se eu não estou muito enganado, enquanto que hoje a gente a gente prefere fazer o micropulse, os protocolos mais modernos, com um micropulse amarelo. Inclusive, essa história do laser utilizado no estudo PLACE, né, ter sido um laser com comprimento de onda para a faixa do verde e azul, um dos motivos que fizeram eles não aplicarem o laser diretamente ali no centro da fóvea, no raio, né, de 500 micras na fóvea aqui nesse estudo. Então, existe aqui algumas críticas com relação ao grupo tratado com laser. Outros falam que o protocolo usado no PLACE foi um protocolo mais leve, né, mas na verdade não foi, né? Se a gente for ver o estudo ali, a metodologia, a gente vai ver que eles já começavam setando o micropulse lá com 1.800 miliwatts, né, de potência e eu tiltando até observar aquela marquinha um pouco menos discreto, né, acinzentado, e cortava 50% daquele threshold que colocava ali. Então, na realidade, se você for ler a metodologia do PLACE, você vai ver que o tratamento não pareceu ser um tratamento subtratamento, na verdade, né? Mas tem essas peculiaridades. E aqui, né, com uma atualização,
Eu vim trazer esse estudo aqui, que foi publicado no final de 2022, que avaliou, foi das análises ad hoc, né, que são as análises exploratórias que vieram depois do outcome principal do Place. Esse aqui é interessante porque ele comparou os grupos, né, PDT e laser, com relação à resolução dos DEPs, né, que são os descolamento pigmentar que a gente vê na serosa. E aqui a gente consegue ver que, na verdade, os pacientes com PDT, que trataram com PDT, tiveram uma diminuição, uma resolução muito melhor dos DEPs, né? Inclusive, ao separar o DEP que tinha... Às vezes o paciente ele tem mais de um DEP, né? E eles avaliaram que, inclusive, o DEPs múltiplos, né? Aquele que seria mais próximo da FOV ficou num grupo, e aqueles que tinham múltiplos DEPs, eles avaliaram também o DEP maior com relação a isso. E teve uma melhora, né, para o lado do PDT. E, de novo, né, com relação a só esse subgrupo que tinha DEP na fóvea, na 1,5 mm central ali da mácula, a acuidade visual corrigida também não teve diferença entre os dois tratamentos após os 7, 8 meses. 7, 8 meses e 1 e 2 meses que foram as avaliações, isso foi per protocolo, né? Que nem todos os pacientes foram avaliados por logística mesmo, né, no mesmo mês. Então, por isso que tem essa variaçãozinha aí. E de restante, a gente não teve tanta diferença, a não ser uma coisa que também não foi discutida com esse trabalhinho legal, mas eles não discutiram esse achado aqui, que, na minha opinião, é um achado bem interessante, com relação à evolução da espessura de coroide nesses pacientes. Então, a gente consegue ver aqui que os pacientes que trataram com PDT e laser subthreshold, né, o micropulso, não tiveram diferença com relação à evolução das pessoas de coroide. Não é uma coisa que a gente esperaria, né? Porque a gente sabe que o PDT, pela natureza do tratamento, é um tratamento mais direcionado, inclusive, ao remodelamento vascular dos vasos da coroide, nas doenças do espectro coroide, muito mais do que o laser, né? Pelo que a gente vê nos outros trabalhos. E aqui o Place mostrou que nesse subgrupo não teve diferença. Uma coisa que a gente... coisa curiosa, né? A gente tem que ver. Bom, falando mais sobre PDT versus laser, eu queria trazer aqui também uma revisão sistemática que saiu em 2022, não, 2023 aqui, avaliando essas múltiplas intervenções para tratamento de cirrose central crônica. Essa foi uma revisão sistemática que a gente chama de revisão em network, né? Ou revisão de múltiplos tratamentos. O que é isso? Bom, na falta de estudos de qualidade em relação a comparar desfecho por desfecho, a gente pode lançar a mão dessa revisão sistemática em network para tentar isolar o efeito de cada intervenção dessa, que foi avaliada em vários estudos, talvez, por exemplo, A versus B, B versus C, você isola o efeito dessas aí e tenta comparar, por exemplo, A versus C, que não foi comparado por nenhum estudo. Daí o nome, né, revisão sistemática em rede. É claro que ela não é tão boa, não tem você abre mão aí de qualidade estatística para fazer isso, mas ela pode dar uma ideia do efeito, né, de um tratamento com relação a, por exemplo, um outro grupo que não foi explorado em todos esses estudos, que aqui nesse caso geralmente se explora o controle, ou seja, o placebo, né, ou o não tratamento. E aqui nesse estudo, né, que envolveu mais ou menos 11 ensaios clínicos, né, que essa revisão só envolveu ensaios clínicos, né, a gente consegue ver que, bom, não teve espaço aqui para inibidores de mineralocorticoides, né, no tratamento da cirrose crônica, e nem no anti-VEGF, com relação a esses outcomes aqui no anti-VEGF nos pacientes que não tinham neovascularização. Então, o que apareceu de relação a efeito estatístico foi com o laser micropulso e o PDT. Com relação à acuidade visual, não teve muita diferença, né? Na verdade, né, melhor dizendo, com relação à acuidade visual, a gente tem um achado aqui interessante, que a única diferença estatística para a melhora da acuidade visual foi com o laser micropulso, né? O PDT não teve diferença estatística com relação ao grupo controle. Quando a gente vai olhar agora a mudança da espessura da retina central, ou seja, a resolução do edema, o PDT ele teve significância estatística, ao contrário do micropulso. Se a gente for olhar aqui a mudança média do fluxo subretiniano, não teve diferença dos dois. E quando a gente vai olhar, então, a resolução do fluxo subretiniano, a gente vê que ambos os dois parecem ter um efeito
sobre a melhora do fluxo subretiniano como comparado ao controle. Agora, esses estudos aqui que foram incluídos são estudos muito heterogêneos. Se a gente for, eu sempre gosto de olhar esse gráfico. Na verdade, a gente sempre tem que olhar as revisões sistemáticas com meta-análise. Esse gráfico aqui que os autores colocam, classificando a qualidade dos estudos envolvidos. A gente vê aqui que a maioria tem algum problema com relação à qualidade. E isso aqui é uma avaliação de risco de bias, né? de variáveis confundidoras aqui que os estudos não conseguiram controlar. A gente vê que a maioria deles tem alguma coisa aqui, deixando os estudos muito heterogêneos. Então, por isso que talvez a gente veja essa variação toda no estudo aqui. O único que foi incluído aqui com o verdinho todo, né, que foi um estudo de melhor qualidade, foi o Place, que foi colocado aqui. Bom, então, o que a gente pode tirar de conclusão com relação a essa revisão sistemática mais recente aqui? A meta-análise sugere que o PDT e o laser resultam em 4,8 a 2,2 vezes mais chance de resolução do fluxo subretiniano do que o grupo controle, né? Comentei. E o laser micropulse tem mais chance de resultar em melhora da qualidade visual quando comparado ao grupo controle. Não tem evidências para recomendar o tratamento com antagonistas dos receptores de mineralocorticoides ou anti-VEGF em pacientes que não têm neovascularização de mácula, tá? Bom, outra coisa que tem surgido mais, como comentei, foi o laser amarelo, né? Esses estudos que eu comentei aqui, incluídos nessa revisão sistemática, inclusive, a maior parte deles usou um outro tipo de laser, né? Que é o laser de 810 nanômetros, que foi o mesmo do Place lá. E, teoricamente, esse laser amarelo de 577, ele tem algumas vantagens. A primeira delas é que ele permite fazer um tratamento mais uniforme na retina, considerando opacidade de meio, como catarata, algumas opacidades de vítreo. Ele tende a ter menos escape do que o laser verde, né? E um outro detalhe também é que ele é menos absorvido teoricamente, menos absorvido pelos pigmentos da mácula, o que torna ele mais seguro para ser aplicado na região da mácula, da fóvea ali. E alguns outros estudos retrospectivos e prospectivos não controlados têm reportado, sim, uma maior eficácia do laser amarelo com relação ao laser de diodo verde, tá? Mas não existem ainda estudos prospectivos grandes, né, avaliando essa modalidade. A gente vai ver, provavelmente a gente vai ver isso mais agora para frente. Agora, falando do outro tratamento, né, com relação aos antagonistas da aldosterona, a gente falou já do PDT e do laser, só atualização, né, como eu falei. E esse aqui ela sempre dá controvérsia, né, porque tem gente que usa, tem gente que não usa, tem trial que diz que não faz a menor diferença, tem gente que mesmo assim usa. Então, eu trouxe aqui 2 trials que foram os mais recentes e os mais bem elaborados, os mais robustos, avaliando o efeito dos antagonistas da aldosterona com relação à acerose central crônica. O primeiro é o VICE, né, que foi publicado, não é novo, é 2020, que avaliou a eplerenona, que é um antagonista dos receptores de aldosterona super seletivo. Teoricamente, tem menos efeito colateral com relação à ativação de outros receptores mineralocorticoides, inclusive aqueles que estão relacionados ao metabolismo de hormônios sexuais e tudo mais. Por outro lado, ele é menos potente do que aquele não seletivo, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é o aldactone. Então, nesse estudo aqui, que teve um segmento de 12 meses, a gente viu que não teve efeito com relação ao placebo do uso da eplerenona na acuidade visual, a resolução do fluxo retiniano, na espessura da retina, não teve nenhuma diferença com relação ao placebo. De novo, tem esse estudo, resultados aqui do estudo Spectra, né, que saíram em 2022, que avaliou, na verdade, foi um ensaio clínico também grande, e foi open label, mas ele envolveu 107 pacientes, tá, com cirrose central, né, e DNS, que não se resolvia em pelo menos 6 semanas, que era a virgem de tratamento. Então, randomizaram esses pacientes para fazer tratamento com PDT e randomizaram para fazer com eplerenone. E o que esse trial mostrou para a gente é que o PDT ele foi muito superior ao eplerenone, como a gente já esperava, né? Ele conseguiu resolver em 3 meses, né, de tratamento, que foi o outcome primário aqui, ele resolveu o fluido em 78% dos casos de PDT, só 17% naqueles que usaram o eplerenone. Também teve efeito significativo na altura do fluido subretiniano, na acuidade visual não teve efeito, assim como
o PLACE, né? Eu acho engraçado esses estudos maiores, esses estudos, esses ensaios clínicos multicêntricos que geralmente não apresentam para a gente, comparando as diferentes modalidades, a questão da melhora da acuidade visual, né? E esse aqui não foi diferença, não teve diferença aqui com 3 meses na acuidade visual e também na sensibilidade, mas teve diferença na sensibilidade com a microperimetria. Isso aqui é interessante porque muitas vezes a acuidade visual, na maioria das vezes, na verdade, não é um parâmetro muito bom para a gente avaliar desfecho de tratamento, apesar de ser um desfecho desejável, né, pessoal? Que a pessoa melhore a acuidade visual. Porém, a gente tem que lembrar que pacientes com acuidade visual já muito boa, como é o caso aqui, né, tem o efeito ceiling desses estudos aí. E, além disso, a acuidade visual central, a acuidade visual de alto contraste, ela depende muito do movimento da fóvea. Então, a gente tem algumas doenças que, classicamente, podem acometer a região extrafoveal, que não vão cursar com uma acuidade visual tão ruim assim, não é? E isso pode interferir aqui nesse desfecho, levando em consideração só a acuidade visual. Existem outras métricas aí que estudos mais robustos também usam para avaliar sensibilidade, que seria funcional, né? Como, por exemplo, a microperimetria, um outro exemplo seria campo visual, um outro exemplo seria o ERG, né? O eletroretinograma. Um outro exemplo também poderia ser, enfim, velocidade de leitura. Tem outras coisas, percepção de contraste, e que pode ser o caso aqui, talvez, na própria célula central, em que a gente tem aqui pacientes que não têm um acometimento foveal também tão importante versus aqueles que têm, né? E por isso que talvez a gente não note o efeito, tanto na acuidade visual entre essas intervenções aqui. Então, nesses casos também é muito útil a gente olhar a resolução anatômica, né? Que é um pressuposto de bom desfecho, quer dizer, se uma mácula está seca, você espera que o paciente melhore a visão. Se uma mácula está inchada, você espera que a visão não melhore tanto, tá? Bom, também teve uma outra coisa interessante nesse espectro, é que diferente do VICE, né, que não demonstrou nenhuma diferença em relação aos efeitos colaterais da eplerenona versus o placebo, aqui, né, já mostrou diferente, que a maioria dos pacientes que tiveram efeitos colaterais relacionados ao tratamento aconteceu no grupo com eplerenona. Na verdade, todos os que tiveram efeitos colaterais relacionados ao tratamento aconteceram no grupo com eplerenona. Isso foi importante, porque apesar de não ter gerado essa diferença na acuidade visual, diminuiu um pouco, claro, o efeito estatístico do estudo, mas apesar de não ter gerado essa diferença que a gente percebeu na acuidade visual, motivou 8 pacientes de 54 do grupo de eplerenona a abandonar o protocolo de tratamento por conta dos efeitos colaterais. Então, a gente não vê aqui infarto, não teve nenhuma internação, mas teve sintomas, por exemplo, dor de cabeça, enjoo, né, rasgo cutâneo, que motivaram, né, alguns pacientes a abandonar. E esse é um outro lado também de usar esses antagonistas da aldosterona. É muito difícil da gente conseguir fazer com que o tratamento, que o paciente mantenha mantenha a aderência ao tratamento, tendo em vista esses efeitos colaterais que são desejáveis, muitas vezes até pior em homens, né? Em relação à ginecomastia, perda de libido, um monte de coisa. Então, esse estudo aqui avaliou isso aqui com a eplerenona, que seria o super seletivo, né? Não encontrei nenhum trial muito robusto para trazer isso com relação ao dactônico, que teoricamente seria mais potente, poderia ter um efeito melhor, mas também muito mais efeito colateral. Bom, esse trial também pegou os pacientes que avaliaram o outcome primário de 3 meses e fez o crossover de tratamento. Então, pegou aqueles pacientes que não secaram o fluido com a eplerenona e passou para fazer PDT, e pegou aqueles que fizeram PDT e não secou para fazer a eplerenona, avaliou o resultado. Uma coisa interessante, né, é que dos pacientes que trataram inicialmente com a eplerenona e fizeram a PDT, 86% responderam com o fluido resolvido em 1 ano, né, que foi o outcome final. Enquanto que o grupo da eplerenona, que fez o PDT e não melhorou e depois fez a eplerenona, só metade respondeu. Mas aqui, né, porém, foram poucos pacientes que não responderam inicialmente ao PDT, então só 9 que fizeram esse crossover, que, né, diminui aqui que a gente pode tirar de conclusão com relação a isso. Mas, enfim, o que a gente tem de evidência até agora, que apesar de tudo, apesar do PDT ser caro, está tendo, né,
problema de abastecimento com o Visudin, né, mundial, não é só a questão do Brasil, de não ter, não está tendo o PDT em lugar nenhum no mundo, o que está fazendo com que ele fique menos disponível, mais caro, mas ainda assim, com base nas evidências que a gente está vendo até agora, ele é um tratamento muito bom para casos de doenças do espectro pancreoide que cursam com essa fisiopatologia que a gente conversou, né, do venous overload, né, como é o caso aqui da cirrose central, que seria o protótipo dessa doença. Bom, o que eu tinha para falar de cirrose central era isso. Agora a gente vai falar sobre vasculopatia polipoidal da coroide, né? E o que a gente tem que lembrar da VPC é que ela tem uma história natural difícil, né? Uma história natural ruim. O IAMA, né, que avaliou esses pacientes ao longo sem tratamento com relação à vasculopatia polipoidal, viu que metade deles mantinha uma acuidade visual estável ao longo de 2 anos, que foi o segmento que fizeram nesse estudo, e metade evoluiu muito mal com sangramento, hemorragia submacular, exudação e uma piora importante da visão. E aqui a gente entra num outro aspecto com relação a entender esses estudos, esses trials aí, que já saíram avaliando o efeito do tratamento do anti-VEGF, PDT, em pacientes com polipoidal. Cada vez mais a gente está vendo que polipoidal não é uma doença única, né? Não é uma doença, não é uma entidade que se configure como única. Na verdade, a polipoidal ela pode ser um fenótipo que pode estar presente em 2 ramos, né? Em 2 doenças completamente diferentes com relação à neovascularização de mácula, que seriam aqueles de DMRI clássica, que a gente chama, que tem chamado, que os artigos têm chamado ultimamente de polipoidal drusen driven, né? Ou seja, aquela polipoidal desenvolvida pela drusen, e aquela polipoidal está associada à coroide grossa, né? A venous overload, tudo que seria o pachychoroid driven, polipoidal. E, por exemplo, aqui nesse estudo que saiu em 2023, também no começo do ano, foi um estudo retrospectivo, mas que pegou bastante pacientes, né? 488 pacientes do Japão, e viu que pacientes que tinham esse fenótipo clássico da DMRI, ou seja, coroide fina, né, idosos, com envolvimento bilateral e, enfim, pacientes de coroide fina, a maioria, grande parte delas, né, desse paciente, uma percentual importante, tinha um acometimento do olho contralateral com neovascularização também, enquanto que, por outro lado, pacientes que tinham um espectro de pachychoroide, coroide grossa, né, sem drusa, menos de 10% evoluía com acometimento do olho contralateral. Então, isso é mais uma evidência. Eu trouxe, na verdade, esse trabalho, né, insistindo mais um pouco naquele ponto que a gente tinha conversado na semana passada, sobre os 2 espectros de doenças diferentes. Isso aqui é mais uma evidência de que essa doença se comporta diferente, né? A polipoidal se comporta diferente nesses 2 grupos de pacientes. Então, uma outra coisa interessante é olhar agora para esses estudos com relação à DMRI, né, de forma retrospectiva e ver muito dos resultados que a gente estava colocando no mesmo saco talvez não faça sentido mais. Por exemplo, aqui, com relação ao acometimento do olho contralateral nos pacientes japoneses aqui do telecolaboradores de 2023, a incidência do acometimento se comporta muito mais parecido com o que foi avaliado no AREDS, né, que a maioria dos pacientes era caucasiana, né, branquinha, e que tinha um fenótipo de MRI mesmo, né, mas completamente diferente da incidência que ele encontrou nos pacientes que tinham espectro de polipoidal em pachychoroide. E não é só a questão da incidência e desses comemorativos clínicos que são diferentes entre esses 2 grupos. Se a gente for olhar também esses estudos menores, mas que têm o desfecho do tratamento primário entre esses ambos os grupos, ou então essas análises exploratórias, a gente vai ver que o desfecho também, a resposta ao tratamento é bem diferente. Então, aqui eu peguei um estudo interessante, né, que avaliou o desfecho com relação às aplicações de anti-VEGF. Aqui, por ter sido um estudo retrospectivo, na verdade, ele não fez distinção entre qual anti-VEGF foi usado. Foi usado os 3 aí, né? O RANI, o BEVA e o aflibercept nesse estudo aqui. E ele viu que pacientes
com Pancoroid, com PVC Drusen Driver, né, tinham uma idade mais avançada, tinham umas pessoas de coroide menor e tinham uma hiperpermeabilidade dos vasos da coroide, avaliada pela endocianina, menor com relação aos pacientes com Pancoroid. E apresentavam também uma resposta muito melhor nas primeiras 3 aplicações do que os pacientes com PVC Pancoroid Driver, né? Que é aquela, na verdade, isso aqui mostra aquilo que a gente vê na prática clínica, né? Pacientes com polipoidal tendem a responder pior inicialmente do que aquilo que você esperaria em pacientes com DMRI sem polipoidal, né? E isso daqui parece não ser uma consequência dos pólipos, e sim de serem doenças diferentes, né? Serem doenças diferentes que cursam com a formação de pólipo. Bom, falando dos antiangiogênicos agora, né? Isso aqui a gente falou bastante na aula do ano anterior, que eu falei primeiro desses estágios clínicos, desses estudos clínicos aqui pivotais, né? Com relação ao ranibizumab e ao aflibercept, na polipoidal, especificamente. A gente não vai falar exatamente sobre isso daí, porque eu vou tentar mostrar aqui o que a gente tem com relação aos novos antiangiogênicos. É só para lembrar do Everest 2, o Everest 2 ele comparou pacientes randomizados no tratamento PDT e RANI versus RANI imunoterapia, né? E isso já do princípio, né? Do baseline, então o tratamento era fixo desse jeito. E o PDT com o ranibizumab apresentava um desfecho melhor com relação ao ganho de letras, tá? Significativamente melhor, e também de fechamento de pólipos, como a gente pode ver aqui nesse gráfico azul. Também isso teve a análise do PDT, na extensão do PDT para 24 meses, e mostrou que esses ganhos com relação a letras alcançados pelo grupo RANI com PDT se mantiveram no tratamento por 2 anos de seguimento. Bom, por outro lado, o aflibercept, o Planet, que avaliou o aflibercept, ele não avaliou o efeito do PDT com aflibercept versus aflibercept imunoterapia. Na verdade, o Planet, ele avaliou você associar ou não o PDT como terapia adjunta, né, em pacientes que não respondiam com a resolução do fluido em até 3 meses de dose de carga com o aflibercept. Separou-se esses pacientes que ainda tinham fluido para fazer o PDT como terapia adjuvante e continuar fazendo o aflibercept, ou só manter o aflibercept e ver onde é que ia dar. E o que esse estudo trouxe para a gente é que não teve diferença entre esses 2 grupos, tá? Com relação à redução das pessoas da retina e regressão dos pólipos. Agora, uma coisa interessante que vale a pena a gente mencionar é que muitos poucos pacientes, pelo protocolo do estudo do Planet, fizeram PDT. Então, na verdade, isso enfraqueceu muito a avaliação do efeito do PDT nesse estudo, né? 13,1% só dos pacientes tiveram que fazer o PDT. 97% quase fizeram só aflibercept. Então, aqui esse estudo ele não pode dar conclusões para a gente com relação ao efeito do PDT dessa forma aqui. E agora vamos falar dos outros anti-VEGFs, né? Vamos falar sobre o brolucizumab, o BIZIC. Então, até agora a gente tem publicado, né, estudos com relação específica à vasculopatia polipoidal, somente no estudo HONK, né, que teve envolvimento de população asiática, né, do Japão, e foi publicado na Retina do ano passado, final do ano passado, uma análise ad hoc, né, uma análise de subgrupos envolvendo os pacientes japoneses do estudo HOK que tiveram vasculopatia polipoidal, né, que foi aproximadamente 60% dos pacientes japoneses que foram recrutados por HOK tiveram polipoidal. Então, você vê que polipoidal em pacientes asiáticos é bastante comum, né? O que também até tem que colocar em perspectiva a nossa interpretação de outros estudos com DMRI naquela população. Muitos dos estudos que foram publicados envolvendo os japoneses, né, provavelmente colocaram no mesmo saco da DMRI a polipoidal com Pancoroid, né? O que a gente pode ver aqui com relação ao HONK, né, e na verdade não teve diferença com relação ao ganho de letras, né, comparando o tratamento com brolucizumab e aflibercept.
ao longo dos 12 e 24 meses de tratamento. Como vocês conseguem ver aqui, ambos demonstraram ganho de 11 letras, né? 11 e pouquinho mais, e mantiveram esse ganho com relação ao segmento do estudo, em pacientes, inclusive, com polipoidal. Com relação a resultados anatômicos, né, que é uma coisa que a gente também tem que prestar bastante atenção na polipoidal, esse estudo aqui ele mostra que tanto o brolucizumab quanto o aflibercept tiveram essa redução significativa da espessura da retina do subcampo central após 12 semanas do tratamento, que se mantiveram ao longo dos 12 anos de segmento do estudo. Agora, o aflibercept ele apresentou maior redução da espessura retiniana aqui no gráfico, porque os pacientes que também estavam aqui tiveram uma espessura de retiniana maior no baseline. Se a gente for ver aqui, nesse gráfico inferior aqui, a gente vai ver que pacientes, aqui superior, pacientes que foram randomizados no grupo do aflibercept já entraram no estudo com polipoidal, né, com uma espessura de coróide maior. Mesmo assim, tiveram uma maior variação da espessura espessura de coróide, não, desculpa, da espessura de subcampo, espessura retiniana do subcampo central. Tiveram uma maior redução, né? O que, teoricamente, pode assim, diminuir um pouco a validação da comparação do efeito do brolucizumab com a aflibercept com relação às pessoas de retina central. Mas o grande achado do brolucizumab foi conseguir alcançar, ser não inferior ao aflibercept e manter o tratamento no regime dele de extensão, né? Foi proposto. E eu acho que uma outra coisa importante da gente olhar quando está vendo o brolucizumab para o tratamento dessas doenças, né, da vascularização de mácula, é com relação aos pacientes que desenvolveram complicações no estudo. Desses pacientes que foram analisados exclusivamente com vasculopatia polipoidal, 15,4%, ou seja, 6 pacientes dos 39, apresentaram uveíte, né, inflamação intraocular. Uma coisa interessante é que quando saiu o estudo, né, a maioria desses eventos de uveíte foram classificados como eventos leves aqui. Essa primeira coluna da esquerda foi a classificação dos pesquisadores do estudo, do Ronk. Depois teve aquela história de formar aquela comissão independente, né, para reavaliar os casos. E o que essa comissão trouxe, que na verdade, boa parte desses pacientes, né, na verdade, 5 de 6 pacientes tiveram episódio vasculite com o brolucizumab, né? Sendo que 2 deles tiveram a forma oclusiva, que é muito grave. Então, não é um desfecho, não é um dado que a gente possa ignorar quando estiver pensando no tratamento com o brolucizumab. E uma coisa interessante apesar do brolucizumab ter esse efeito muito interessante com relação ao tratamento, tanto na melhora da qualidade visual quanto na taxa de redução da espessura retiniana, redução do edema, comparando com a aflibercept, não acredito que ele seja ainda uma droga para a gente começar o tratamento devido a esse risco com relação a efeitos colaterais graves. Mas pode ser uma opção em casos refratários, como a gente está vendo aqui. Inclusive, teve agora, recentemente, né, em 2023 também, acho que foi em maio que saiu esse estudo, uma revisão sistemática com meta-análise, comparando os anti-VEGFs em pacientes especificamente com vasculopatia polipoidal, né? Eles incluíram 6 estudos, tá? 5 deles eram retrospectivos e um era essa análise ad hoc do Hawk, que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada no desenho dos estudos incluídos para essa revisão sistemática aqui, ó, observacional, multicêntrico, seria esse do Hawk aqui, observacional, retrospectivo, e o ensaio, na verdade, esse aqui é o do Hawk. Então, os resultados aqui, na verdade, é aquela história, né? A gente sabe que meta-análise, revisão sistemática, meta-análise é o nível mais alto de evidência que tem. Só que a evidência que você deve interpretar nessa revisão sistemática depende da qualidade do estudo, né?
Se os estudos incluídos não forem estudos com qualidade muito boa, a revisão sistemática também não vai ter uma qualidade muito boa. Então, isso é importante a gente levar em consideração quando estiver olhando esses estudos de revisão sistemática, né, com meta-análise, na verdade, esses estudos com meta-análise, para conseguir interpretar as coisas certas. Então, dentro desse estudo aqui, inclusive, eles só conseguiram fazer comparação de meta-análise com relação ao ranibizumab e a aflibercept, porque os outros estudos não conseguiram isolar os efeitos de cada intervenção e comparar os grupos por causa da heterogeneidade que era muito alta, né? Pedia. Então, ela concluiu que que o docilizumab apresenta uma eficácia semelhante com relação ao aflibercept em pacientes com polipoidal, só que com uma ressalva, né? Existe essa grande heterogeneidade nos estudos que foram incluídos também. Uma coisa também interessante é que não foi possível nessa revisão, nessa meta-análise, avaliar o efeito da taxa de regressão de pólipos no aflibercept versus brolucizumab. E o faricimab? O faricimab é um anticorpo monoclonal imunizado bispecífico, né? Ele visa inibir tanto o VEGF-A quanto o ANG2. E tem também um domínio FC, que é otimizado para garantir a molécula uma maior durabilidade, uma maior meia-vida. E teve o registro, ele foi registrado na Anvisa aqui no Brasil há pouco tempo, né? Dia 3/7, foi esse mês passado. O faricimab ele foi avaliado com relação a DMRI, por esses dois estudos aqui, o TENAIA e o LUCERN. E o que o faricimab mostrou para a gente, adicionou para a gente, na verdade, ele comparou o tratamento com o aflibercept, que é uma droga já muito boa, foi que ele realmente, realmente demonstrou ter um efeito mais duradouro do que o regime de 8 semanas pela bula do aflibercept. Então, nos pacientes com DMRI, que também incluíram pacientes com polipoidal, nesse grupo que foi recrutado para o estudo do faricimab, né, dos dois, 80% dos pacientes alcançaram aqui o intervalo proposto do protocolo de pelo menos 12 semanas de extensão, que é bastante coisa, né? E teve também uma eficácia não inferior ao grupo do aflibercept, no que diz respeito a ganho de letras, né? E também a redução da espessura retina central. Só que a gente ainda não tem as análises exploratórias com relação ao grupo de pacientes com polipoidal, né? O estudo é um medicamento que foi recentemente liberado aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, recente. O que a gente está começando a ver agora são estudos já usando a droga liberada, né? Acho que muito pouco tempo de segmento. Então, eu trouxe esses dois aqui, são estudos japoneses que avaliaram o efeito do faricimab, mas tem um follow-up curto aqui, só de 3 meses, né? Um estudo publicado em maio e o outro aqui foi em junho, acho, desse ano agora. Tem mostrado que o faricimab também tem um efeito muito rápido, aparentemente, no que diz respeito à resolução anatômica. Como a gente consegue ver aqui, parece que o efeito maior nos primeiros 2 meses, né? Depois ele alcança essa estabilidade aqui, mas também parece ter um bom efeito com relação à taxa de oclusão dos pólipos, né? 50% nas 3 primeiras injeções, nesse estudo aqui, 60% nas 3 primeiras injeções desse outro estudo aqui, que é bastante bom, né? E a gente está aguardando aqui os estudos, as análises exploratórias desses estudos de fase 4, para saber direitinho como foi a eficácia do faricimab em pacientes com polipoidal. Por que a gente está falando tanto desses outros desfechos, né? Principalmente com relação à taxa de fechamento de pólipo? Porque a gente sabe que o tratamento da polipoidal ainda não é um tratamento perfeito. O tratamento com anti-VEGF no polipoidal não é um tratamento perfeito. Se a gente for olhar aqui nessa análise que saiu ano passado também dos pacientes com Everest, com relação a Everest 2, né, com relação ao comportamento do tamanho da lesão, do tamanho da BVN, né, da Branching Vascular Network, da neovascularização, o tamanho dos pólipos nos pacientes que fizeram tratamento tanto com anti-VEGF isolado e o PDT, a gente vê que o tratamento com anti-VEGF e também com o PDT no Everest
causou uma redução do tamanho da lesão dos pólipos e até uma estabilidade, mas ele não teve o mesmo efeito com relação à membrana neovascular, com relação à BVN, que continuou crescendo. Então, a BVN continua crescendo independente do tratamento que você faça, inclusive com o PDT. O PDT talvez atrase um pouco esse crescimento, mas ainda continua crescendo, né? Por que isso acontece? A gente não sabe. Na verdade, a polipoidal, ela é uma neovascularização diferente da neovascularização do tipo 1 clássica, né? Por diversos motivos. Sabe que ela tem um padrão menos paquetral de divisão e ramificação, tem mais lacunaridade, e tem esses pólipos aí. Se a gente fecha eles, a gente também não entende qual repercussão hemodinâmica isso pode ter na BVN. Talvez até estimule o crescimento dela, pela teoria de arterialização. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a gente não tem um tratamento perfeito ainda. Daí a necessidade da gente correr atrás de anti-VEGFs que sejam talvez mais duradouros e mais potentes, né? E uma outra coisa também interessante é com relação, além do crescimento da lesão, da melhora da edema macular, e claro, da melhora da visão, observar a taxa de fechamento de pólipos. Por que a gente fica falando tanto com relação à taxa de fechamento de pólipos na vasculopatia polipoidal? Porque a gente sabe que pacientes que não têm a resolução dos pólipos sempre vai ter mais risco de sangrar, de complicar com hemorragia submacular maciça, né? E esse estudo aqui é um estudo retrospectivo que avaliou pacientes tratados, né? Também, eu acho que esse aqui é chinês, eu acho, né? Em pacientes tratados com anti-VEGF e PPD, separando o grupo entre dois grupos, né? Aqueles que resolveram completamente as lesões polipoidais e aqueles que tiveram uma refratariedade. A gente vê aqui nessa curva, né, de risco de sobrevivência, né, que pacientes com pólipos refratários vão sempre ter mais risco de sangrar com o tempo. Então, por isso que um dos desfechos desejáveis de nossa intervenção, e que a gente tem que se preocupar com o paciente, é tratar esses pólipos para evitar isso daqui. É isso que eu tinha para falar.